Hoje eu vou falar um pouco sobre o medo do amor e como superar este medo. Primeira coisa é a surpresa que muitas pessoas têm quando percebem que amor pode provocar medo, né? Porque a impressão que dá é que todo mundo está sempre louco para encontrar uma parceria sentimental intensa, para se apaixonar e viver aquela coisa intensíssima, pelando de quente mesmo, entre duas pessoas. É verdade que as pessoas sonham muito com esse encontro que é baseado em geral em afinidade, e é um sinal, essa intensidade muito forte que provoca tanto medo, em geral é sinal mesmo de uma boa escolha de parceria, de uma boa qualidade da relação afetiva. Só que o inesperado é que isso provoque medo. E o medo se manifesta de várias maneiras, né? A pessoa começa a acordar antes da hora de manhã cedo, assustada, perde o apetite, fica quase come um pedacinho de qualquer comida, já está achando que está super cheio de tanto que comeu. É um estado de alarme, de coração bate. O coração nunca bate de amor, o coração bate de medo. E esse medo todo que aparece no encantamento amoroso, ele é uma surpresa inesperada e uma surpresa percebida como muito ameaçadora. E muito frequentemente, infelizmente, ele acaba sendo uma força muito grande, e se as pessoas não tiverem consciência da sua existência e dos seus mecanismos e de como lidar com isso, podem vir a perder todo este encontro amoroso, que é uma coisa que é muito sonhada, é um pleito enorme das pessoas ter uma parceria sentimental de qualidade. Então o amor provoca medo, especialmente quando o encontro amoroso é de muita qualidade, ou seja, quando o parceiro que a gente conheceu é exatamente tudo aquilo que a gente sonhou, ou pelo menos tem a impressão que ele é tudo aquilo que a gente sonhou. O medo do amor tem muitos ingredientes, talvez 3 principais ingredientes. O primeiro grande medo que as pessoas têm em relação ao amor é o medo do sofrimento, porque realmente, se a gente se apega muito a uma pessoa, a ruptura é muito dolorosa. E todo vínculo forte é o embrião de uma possível ruptura. E a ruptura é uma dor que lembra talvez as primeiras dores de nascimento, dores do parto, dores de ter que se afastar pela primeira vez da mãe. Enfim, todas as sensações muito fortes que geram um estado de desamparo, de muito sofrimento, uma sensação de estar perdido no mundo, né? O segundo medo, que também está ligado a esse amor de grande intensidade, é o medo de perder a individualidade. Quer dizer, a gente vai ficando tão grudado, tão apegado a outra pessoa, que parece que a individualidade da gente vai indo embora e a gente vai se fundindo, se misturando um com o outro, e a gente então estaria perdendo a individualidade. O que é o medo? Que no fundo, quando as afinidades são grandes, devia ser um medo menor, porque afinal de contas a gente vai perder a individualidade e vai se fundir com alguém muito parecido com a gente, de maneira que a individualidade não fica tão ameaçada. Quando existem muitas diferenças entre as pessoas, essa individualidade sofre muito menos ameaça, aparentemente, porque na realidade a gente não vai se fundir com uma pessoa, porque as qualidades dessa pessoa encantam e geram a aproximação, e vamos chamar os defeitos, ou seja, aquilo que nos aborrece no outro, que quanto maiores as diferenças, maior a cota de coisas que aborrecem, elas geram um afastamento. Então, naturalmente, nas relações entre pessoas muito diferentes, existem alguns fatores de atração e alguns fatores de repulsão, o que define uma aliança menos plena do que aquela em que as afinidades são maiores, onde os fatores de atração são muito mais fortes, e aí a sensação de ameaça à individualidade ser maior também. Também é muito maior um outro medo, esse mais inesperado de todos, que é o medo da felicidade. Parece que a coisa fica tão gostosa, que fica uma sensação de que isso vai atrair uma tragédia, quer dizer, como se um raio fosse cair em cima da cabeça da gente. E todo o vocabulário do medo da felicidade é parte do vocabulário das pessoas. Isso aqui é bom demais para ser verdade, eu estou morrendo de felicidade. São todas elas expressões que indicam que, se a gente estiver muito bem, parece que isso não vai durar, que alguma coisa ruim, vamos dizer, alguma flechada
do céu vai nos derrubar, porque uma coisa muito desagradável vai acontecer para a gente ou para alguém que seja muito querido, muito importante, muito precioso para a gente. Felizmente, a felicidade provoca todo este medo, mas é um medo totalmente irracional, como se na verdade fosse um reflexo condicionado relacionado com as experiências iniciais da vida, onde a gente estava muito harmoniosamente instalado no útero e de lá fomos expulsos dramaticamente de um momento para o outro, e a gente sempre que estiver muito harmoniosamente instalado em algum lugar tem medo que vai haver uma segunda expulsão. Isso é uma espécie de fobia, porque na realidade a felicidade não aumenta nem diminui a chance de coisas ruins acontecerem, e esse medo, portanto, é um medo irracional. Como todo medo irracional, ele tem que ser enfrentado, não pode ser levado muito a ferro e fogo, e a gente enfrenta e vamos ver se realmente felicidade mata ou não, e eu posso garantir a vocês que ela não mata. Mas, infelizmente, a soma desses três medos na prática faz com que a grande maioria das vezes, as histórias de amor de muito boa qualidade, onde existe essa luta entre o sentimento amoroso por um lado e o medo por outro lado, faz com que essa dinâmica acaba terminando com vitória do medo. Na grande maioria das histórias, então os casais que se amam muito acabam se separando, e a pretexto de motivos não tão relevantes, ou porque um dos dois é casado e não tem coragem de se separar, ou por causa de diferenças de idade, diferenças raciais, econômicas, o que seja, mas sempre pretextos, na verdade, para justificar a separação, que no fundo é fundada no medo da felicidade sentimental, no medo de perder a individualidade. Então eles acabam experimentando a dor da ruptura, que é uma dor horrorosa e que deixa às vezes marcas terríveis na história de vida futura das pessoas. Aqueles que conseguem enfrentar este medo e ficar juntos, provavelmente experimentam uma felicidade crescente e uma percepção clara de que este medo vai diminuindo, vai se arrefecendo, o que significa o fim da paixão, mas não o fim do amor. O fim da paixão significa o fim do medo, porque a paixão na realidade seria esse amor de grande intensidade mais o medo. E na medida em que o medo vai desaparecendo, sobra o amor de grande intensidade com um medo que decresce e torna aquilo muito agradável. De todo modo, é preciso não desanimar, e mesmo aqueles que fracassaram no primeiro episódio de paixão, deveriam ir atrás de uma segunda tentativa de buscar relações sempre baseadas em afinidade, porque em algum momento a coragem para ficar junto predomina e as pessoas que ousaram este encaixe e viver este encaixe continuamente nunca se arrependeram. Vale a pena correr esse risco, porque felicidade não mata e o amor de boa qualidade é uma conquista muito, muito especial e que é talvez uma das maiores fontes de satisfação que a gente possa ter nesta vida. Muito bem, este e outros vídeos estão aqui no meu canal de YouTube. Se você gosta, inscreva-se, opine, participe. Até a próxima.